Cara, vamos lá então, Rodrigo. Cara, obrigado aí de novo por estar aqui nesse papo. A gente tava falando agora, né, antes de entrar no ar aqui, Tá? que o mercado de ESO, de mobile, de app, como todo no Brasil, é muito fraco. E aí aquilo, né, quando tava pensando aqui, pessoas-chave para conversar, eu falei, pô, o Rodrigo, eu tô ligado que ele manja, que ele faz o trabalho mesmo real, Um bom. pouquinho. E vou convidar ele. Mas ó, eu te conheço, queria que você contasse um pouco quem é você, o que você faz, o que você já Tá, fez. vamos lá. Então, meu nome é Rodrigo Melo, estou trabalhando com mobile marketing já tem, vamos fazer 4 anos, no final desse ano aqui, então é 3 anos e alguma coisinha aí. Já nesse mercado, meio que caí de paraquedas, assim, fui convidado para trabalhar na Gazil, né, na Gazil Games. Então, eu trabalhava com ESO, sempre trabalhei com ESO, tanto no hábito já, com SEO. SEO. Trabalhava com SEO, depois teve essa oportunidade de focar, tipo, abandonar totalmente o SEO e focar no ESO. E para mim foi um desafio, porque eu estava um pouco receoso, uma nova novidade, eu não trabalhava, eu tinha conhecimento, claro, mas não, sabe, tipo, se for comparar com o meu perfil profissional hoje, eu não era ninguém no quesito de conhecimento, na área de conhecimento. Mas, enfim, aceitei o desafio, estou aqui na Gazeus trabalhando também como consultoria de ESO. Agora estou migrando de área, estou saindo de ESO e estou indo para mídia paga, né, para User Acquisition. Então, está sendo todo um processo novo de aprendizado, que também é um desafio muito bom, dá um gás assim, no dia a dia, principalmente no home office. Basicamente isso, estou aí há 3 anos aí, 3 anos e meio, quase 4 já nesse mercado de mobile. Eu não lembrava disso, cara. Que você tinha começado no SEO, na verdade. Eu não. Comecei, Você me falou já, comecei. agora você falou, eu Então, lembrei, mas eu tinha vou esquecido. contar um pouco de como tudo começou assim na minha carreira, assim, né? Eu comecei como estagiário de conteúdo, conteúdo urbano, Legal. então como redator mesmo. A partir daí eu fui para a área de SEO, exclusivamente. Meu chefe na época deu a oportunidade de, durante aquele período ali, eu conseguir não fazer nenhum trabalho, mas só estudar, porque ele falou, cara, estuda, faz isso, Eles porque bancaram uma formação sua, foi isso? não bancaram, mas tipo assim, eu tinha 6 horas por dia de estágio, essas 6 horas por dia eu só usava para estudar no escritório SEO. Tipo, Uau. durante um mês, assim, mais ou menos. Assim. Ele falou, cara, estuda, mete a cara aí, qualquer dúvida que você tiver, me pergunta. Então foi bem, porra, Nossa, muito legal, muito legal. foi, foi bem maneiro. E aí, logo quando eu comecei a aprender assim, ele falou também assim, cara, tá surgindo uma coisa aqui no mercado, o nome dele é até Igor, ele falou, tá surgindo uma coisa aqui no mercado nova que é ESO, App Store Optimization. Aí ele falou, cara, a gente não tem ninguém aqui no time fazendo isso, tenta estudar um pouco isso. Isso, sei lá, 2014 talvez. Acho que era 2014, por aí. Eu falei, beleza, vou começar a estudar. Se hoje ainda é um pouco rebuscado, naquela época era mais ainda, os algoritmos eram bem menos evoluídos do que são hoje. Comecei a fazer todo o estudo de como é que funcionam os algoritmos, tanto da App Store quanto da Google Play, propor melhorias para os nossos apps, só que chegava sempre um entrave, que era um pouco de conseguir implementar, né? A gente teve que correr atrás de quem tinha os acessos, porque a gente não conseguia ter acesso, só os devs tinham acesso, a gente não tinha nenhuma ferramenta, eu nem conhecia direito certas ferramentas de mobile marketing, mas aí foi assim que eu comecei lá, tive essa pequena experiência, aí depois eu fui para o Mundo, que era um outro site de viagens também, decidimos que iam lançar nosso aplicativo. Criei todo um manual assim, de como é que a gente ia fazer título, descrição, formação dos screenshots. Então ali já era bem mais legal. Mas também, Você tinha cara, acesso daí? tinha acesso. Mas também era coisa Ah, bem menos, bem menor, assim, cara. Sei lá, um trabalho de uma semana só e pronto. Não fazia nem acompanhamento. Aí depois saí de lá, porque realmente meu foco, a gente não tinha nem foco nisso. E depois eu fui pra Oi. E aí lá, que eu acho que foi um trabalho bem legal, assim, com o time de SEO, que eu, novamente, por ser o único que tinha contato com ESO, a gente criou um manual de boas práticas de publicação, de como criar screenshots, de como criar conteúdo, assim. E aí divulgamos isso para o time do... Era técnico virtual, acho que era o técnico virtual, que era o mais... técnico virtual, que era o aplicativo mais importante, assim. Porque ali a intenção era outra, né? A intenção ali não era
tipo, garantir tantos números de crescimento orgânico nesse quesito. Era mais você propor para o usuário quais são os benefícios que ele consegue resolver, qual é a funcionalidade real do aplicativo. E aí foi quando a Paula, minha antiga chefe, me fez o convite para ir para Gazeus. Já foi para mudar para jogos, já foi um desafio. E outra foi realmente focar só em ESO. E aí eu entrei ali digamos que com 10% do aprendizado só. O resto foi tudo na marra do dia a dia. Na raça, né? Na raça. Cara, quanto tempo que foi ali do seu início lá no Hotel Urbano até você conseguir o trabalho na Gazeus? Foram Quanto uns tempo 4 ou você foi 5 anos aí. 4 ou 5 anos. 4 ou 5 anos. É. É bastante tempo já. Sim. Bom, quando você começou, o ESO era uma coisa nova. E, aliás, eu lembro desse ano aí. Realmente era o ano Era que nova. não tinha nada. Era assim. nova. Era bem nova. O pessoal nem sabia o que era. Era bizarro. Como é que foi sua decisão? Você lembra de ter decidido, tipo, ficar nessa área? Cara, Foi, tipo, foi nunca acontecendo? pensei. Eu sempre, tipo, as coisas vão acontecendo assim, né? Eu fiz publicidade, eu sonhava em trabalhar com direção de arte e nunca imaginei que eu estaria trabalhando no digital. Mas aí depois que eu conheci o SEO, que foi basicamente a minha primeira oportunidade, ele foi quando eu me identifiquei, assim. Inclusive aprendi muita coisa com a Hotel Urbano, o ambiente lá era, acredito que seja ainda bem propício, assim, para aprendizado, assim, tá todo mundo unido, assim, você pode perguntar para várias pessoas. Eu achava que eu ia ficar como analista de SEO, sei lá, por um bom tempo, até, não sei, me despertar algum outro interesse para, sei lá, eu realmente não fazia ideia. Mas eu acreditava que ia ficar como SEO por um bom tempo, até porque eu era um estagiário, eu não tinha muito conhecimento do mercado. E o tempo foi se passando, ainda continuava com essa mentalidade. Você vai adquirindo bem mais conhecimento, então isso vai se tornando mais natural. E aí chegou a hora que a Paula fez essa proposta, eu falei, cara, eu tenho aí 5, 6 anos de mercado assim, de SEO. SEO. Será que de SEO? Será que eu estou aí disposto realmente a largar tudo? Porque quando você faz uma mudança de área, assim, cara, a não ser que você tenha freelancers, assim, que eu fiz um ou dois só de SEO, porque a minha parte era realmente a parte mais técnica, assim, ainda acredito que a minha parte até do SEO, a parte do ESO é a parte técnica, assim, é a parte que eu mais me identifico. É um desafio grande, você fala assim, abrir mão de uma carreira que você já está meio que ali estável, você está fazendo seu nome, começar do zero, uma área que, onde é que você vai trabalhar? Fala. Sim. Eu só conheço A empresas de Gazeus é uma jogos das que pouquíssimas. contratam. Tipo, eu só conheço empresas de jogos que contratam analista de ESO. Nenhuma No outra Brasil, sim. indústria aqui. No Brasil, tô falando do nível nacional aqui. Nenhuma outra indústria contrata. Nunca vi vaga aberta. Se tiver, vai ser meio a meio. Vai ser SEO com ESO. Mas focado full em. Até porque não faz, acho que talvez não faça muito sentido, né? Você tem que ter muito portfólio para justificar, às vezes, o investimento no funcionário que vai ficar full time ali, só executando estratégias de ESO. Sim. É porque no Brasil a gente tem essa cultura de fazer produtos que são muito, assim, focados no mercado brasileiro, né? Não é aquele produto global, grandão. Quem eu conheci no Brasil que tinha isso era a Movile, que fez a consultoria pro Play Kids lá no comecinho. Acho que a Mobile virou Play Kids, né? Elas que abriram um depois braço eles ali, foram, foram crescendo gigantiscamente, partindo. foram partindo. Sim. Então, eles tinham, porque já naquela época, eu tô falando aqui 2012, 13, já tinha muita assinatura nos Estados Unidos. E aí, tanto que o meu trabalho primeiro lá foi otimizar por inglês, nem foi por português na época. E foi a primeira empresa, assim, até que eu tive contato que eles faziam um trabalho mesmo de só lá dentro. Mas mesmo, olha só, mesmo assim, não tinha ninguém dedicado. Tipo, tinha uma menina que era de produto, e aí na hora de publicar, ela ia lá, ela manjava um pouco de SEO, então ela fazia. Mas realmente, o mercado Brasil, assim, tirando Gazeus, tem o pessoal do Fanati também, tem Tem a Taps Fanati, Games. tem a Taps, a Spaceship, né? Então, tipo, essas eu sei que tem, mas, cara, tirando o mercado de games, assim, eu não conheço. Geralmente o pessoal terceiriza, né? Terceiriza o
o trabalho, pega alguma consultoria ou então alguma empresa para prestar serviço. Exato. Até se você for ver mesmo empresas aqui no mercado nacional focadas nisso, só tem a Rank My App. Não conheço nenhuma outra Sim. que preste serviço também. Meus ex-concorrentes. Porque eu fundei a ISO, né, de novo, em 2012. E aí a Rank surgiu em 2015, se não me engano. Quando a gente estava morrendo, quando a empresa começou a dar ruim, assim, dar errado. Eles surgiram, assim, foi um timing bem direitinho, inclusive. Hoje até eles são parceiros, cara. Eles estão parceiros do curso, inclusive. Tem lá um Maneiro, módulo maneiro. onde eu mostro a ferramenta deles. Eu adoro até o Félix e tal. Gosto muito do pessoal. Mas, bicho, me conta melhor, assim, essa parte aí. Bom, você estava lá, então, na Oi, recebeu o convite para a Gazeus. E aí, na Gazeus, ia ser ESOL full time. Full time. Full time. É. Na época da Oi, você já fazia o ESOL, mas era, tipo, parte da responsabilidade, é isso? Parte bem à parte. Era mais Bem à montar, a gente parte. era, cara, basicamente, até porque o foco ali era outro. Então, a gente era montar um manual de boas práticas e, eventualmente, apagar incêndio assim, cara, a gente vai subir um aplicativo novo. O que a gente tem que fazer? Okay. Entendeu? É basicamente isso, assim. Porque é muito difícil, quer dizer, na minha experiência, assim, né, que eu tive, que não foram tantas, para uma empresa que não é mobile first, tipo, exclusivamente, nem mobile first, mas tipo, exclusivamente mobile, você ter acesso a ferramentas que são astronomicamente caras de mobile. Então, tudo que a gente fazia ali era meio que, vamos utilizar o Google Trends, vamos utilizar, a gente não tinha nenhuma ferramenta focada. Aí, quando eu fui para Gazeus, cara, você vê que o mercado mobile é realmente um outro mundo, assim. É mesmo, é mesmo. E aí, como é que foi essa decisão, assim? Porque o que você falou, né? Você estava no SEO, que é uma carreira que, aliás, 2022 está bombando horrores. SEO agora tem vaga aí, né, torta Sim, direita. sim. E vai continuar assim, pelo visto. E aí essa decisão sua de, né, apostar no ASO, assim, como é que foi isso? Cara, eu falei, cara, vou, não fazia sentido para mim. Era muito mais, tipo, o ambiente da empresa, tipo, cara, acho que todo mundo sempre, pelo menos tem um pouco de familiaridade com jogos, vai querer trabalhar numa empresa de jogos. É muito mais perto da minha casa. Conhecia já algumas pessoas que trabalhavam lá, então todo mundo fala muito bem da empresa. E eu falei, cara, vou apostar nessa nova jornada e fui, cara. Durante os primeiros 3 meses, assim, foi muito aprendizado, foi muito aprendizado. Eu lembro que tinha, tipo, a Paula, ela pô, foi me guiando ali no início, assim, e ela tinha um livro, que eu tô até esperando a nova versão desse ano, que eu acho que provavelmente vai entrar com as novas atualizações da iTunes, que era um manual de boas práticas de ESO, que era um livro, acho que sim, dessa grossura impressa, né? Ele é digital, só que a gente tinha impresso ele lá. A Paula acho que imprimiu. Que, cara, todo mundo acha que começa com esse ou olha esse livro, mas ele é bem bom, assim. É claro que eles atualizam todo ano, acho que eles atualizaram ano passado, e todo ano sai uma nova versão, porque realmente é muito orgânico a coisa. Mas ele é bem bom, então eu comecei a ler ele ali, fui navegando na internet. Para quem trabalha com SEO, é um caminho um pouco. A mentalidade é bem parecida, e acho que quem trabalha com SEO tem muito a questão de procurar na internet as coisas. Então Total. isso ajuda bastante. Isso foi como eu aprendi. Então, foi como eu fui realmente aprendendo na porrada do dia a dia, assim. Nada muito testando, vendo o que dava certo, o que não dava certo. Tem a comunidade, né, de ESO do Slack, que é muito forte ali, cara, ali é riquíssima de informações ali. Então foi nesse processo de aprendizado, assim. No início também, cara, meu inglês era horrível, meu inglês era básico, básico. E aí eu tomei vergonha na cara, comecei a fazer curso, até conseguir falar. Então isso também foi uma outra coisa que a Gazeta assim, me proporcionou, porque me fez realmente querer aprender inglês, porque, cara, acho que trabalhar com isso, ou talvez hoje em dia até dá,
mas com jogos realmente não tem como, se você não falar inglês. Não tem como. Não tem como. Cara, contei, porque assim, a gente tava falando, né, que é difícil ter uma empresa com uma posição full-time de ESO. E aí, de repente, sai para uma empresa que é a Gazeus, empresa de games, aliás, para quem não conhece. Muito foda. Como é que era lá, assim? Você tinha trabalho full-time? Por que tinha trabalho full-time? Tá, Muitos apps, muitos idiomas? Então, eu acho que assim, a primeira semana fui só me ambientar, né? Fui ver como é que era as empresas, como é que eram as ferramentas, porque pela primeira vez, de fato, assim, eu tinha acesso livre a tanto a Play Store quanto a iTunes e quanto AppN. Então, isso já fazem, caraca, é outro mundo. Realmente tem acesso a várias informações aqui que eu nunca consegui realmente mexer. Eu nunca fiz nunca tinha feito uma publicação de fato. Eu tinha uma planilha, que é como trabalhar na consultoria. Eu tenho uma planilha onde eu coloco conteúdo e aí eu passo para o responsável da área e ele aplica. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Então eu falei, caraca, realmente aqui eu já tenho acesso. Aí fui me ambientando, entendendo a questão de negócio, como é que funciona o negócio, as métricas por trás dos jogos. Quantos games são? Cara, quem te dá foco assim, full time mesmo, são aproximadamente uns 6, 8. 6 a 8. 6, 8 games, aí você multiplica por 2, que é iOS e Android, aí você for multiplicar pelos idiomas. Essa é uma outra coisa que é bem diferenciada. Mas aí, tentando responder, voltando para a pergunta, assim, como é que foi lá realmente? Então aí entrei, a gente estava no processo de migração de plataforma, né, de engine dos nossos jogos. A gente tudo era desenvolvimento nativo, tanto iOS quanto Android, e a gente estava num processo de unificar, tornar uma versão única com a Unity. Então, era publicação atrás de publicação de renovação dos jogos, tanto de questão de layout quanto de funcionalidades e constância. E aí eu já entrei assim, cara, cheio de entrega. E aí ali já comecei a testar. Então, acho que a coisa que foi mais legal, assim, quando eu entrei, não foi nem a questão da Unity, mas foi uma das primeiras publicações, assim, que eu fiz, foi para um jogo nosso chamado Buraco Italiano, que é um buraco italiano, de fato, como o nome diz, só que ele é muito mais popular na Itália do que aqui no Brasil. E a gente tem ele aberto tanto para a Itália quanto aqui no Brasil, e eu fiz uma otimização para entender um pouco do jogo, porque a gente não sabia que até aqui no Brasil, o buraco italiano, ele se chama buraco italiano. Ele é realmente um jogo que tem regras um pouco diferenciadas do buraco normal. E também lá na Itália se chama buraco italiano. Essa que eu ia perguntar, se na Itália, tipo, era só buraco normal ou se eles chamavam... Também utiliza, e aí quando a gente começou a utilizar isso no título, tipo, a gente fez uma publicação num dia, no outro dia a gente tinha, tipo, sei lá, 10% a mais de visitas na loja, entendeu? Por questão de posicionamento. Então isso foi uma primeira otimização sem saber muito o que eu estava fazendo. Aí, pô, eu falei, caraca, legal. Mas esse foi o início. Então eu tive muita oportunidade de testar, sacou? E trabalhado junto com o designer, porque eu fazia proposta dos assets, né, tipo screenshots, vídeos, ícones, né, para os nossos designers. No caso, pro nosso designer, na época que eu entrei só tinha um, que era o designer de marketing. Então era isso, a gente era como se fosse uma duplinha. Eu produzia toda a parte estratégica, quais eram os idiomas, então na maioria são português, inglês, espanhol, italiano, alemão e francês, são os 6 principais, na grande maioria. Então tinha que produzir conteúdo estratégico para todos esses idiomas e para as 2 plataformas. E do lado dele, do designer, ele tinha que produzir, de acordo com o que eu recomendasse, também replicar as artes para esses 6 idiomas. Então era muito trabalho nosso e que às vezes engargalava, porque, tipo, imagina, assim, tem 3 jogos para serem lançados na mesma semana, com diferença às vezes de um dia. A gente não conseguia dar conta, então a gente meio que priorizava as coisas. Mas, inclusive, isso no início eu ficava bastante nervoso, assim, eu falava, cara, será que estou fazendo meu trabalho correto? Será que a Paula, minha gerente, é isso que ela está realmente esperando? Mas, enfim, foi bem, bem, bem legal, assim, pude aprender bastante, mas foi assim que eu fui aprendendo. Tinha oportunidade de fazer, tipo, agora, por exemplo, dando um paralelo, assim, do que está acontecendo hoje. Eu saí de ESO, ainda fico ali olhando um pouco junto com a Madu, que é a nossa analista de ESO Júnior, só que ela também não tem tanta essa disponibilidade quanto eu tinha. Não digo ela, né? A empresa não tem tanta essa disponibilidade na época que eu tinha, porque na época que eu tinha, tipo,
os updates foram muito frequentes. Agora, sim, ela às vezes fica um pouco mais presa. Tem jogos que, cara, não vão ser atualizados nem tão cedo, assim, para iOS, né? A gente está falando de iOS. Então, a gente fica um pouco mais engessado. Cara, desculpa, antes de você pular aí pro atual, quero te perguntar duas coisas. Primeiro, você falou dos idiomas aí, falou um monte de idioma, inclusive, que eu acho que você Aham. não fala todos eles, acho. Não, com certeza não. Como é que você faz, bicho? Tem um monte de idioma lá, tem que fazer screenshot e tal. Como que é isso na prática? Então, isso é uma pergunta que eu acho que talvez algumas empresas vão responder de forma diferente. Já vi que tem pessoas que fazem de forma diferente, sim. Inclusive, eu até gostaria de testar. O que a gente faz, basicamente? A gente tem uma planilha, onde a gente coloca o inglês e português. Então, o inglês e português são os idiomas que a gente realmente faz uma otimização minuciosa, porque a gente consegue entender. Aí, quando a gente começa, até espanhol, né? Agora, quando a gente começa a passar para francês, alemão, italiano, isso agora a gente está expandindo até mais. Agora a gente tem árabe, tem russo. Então a gente tem um sistema, a gente coloca na nossa planilha lá, que tem as linhas, e tem o nosso sistema de tradução, o One Hour Translate. Então a gente pega lá a nossa planilha de inglês, manda para o One Hour, os tradutores pegam, a gente consegue fazer certas observações, consegue colocar imagens, expressões de cada string, mas, cara, se aquilo ali realmente está batendo de fato com o que seria melhor, fica um pouco complicado. E a O gente Now é um acaba. marketplace, é isso? É o De marketplace de tradutores? tradução, isso aí. Tá. Aí você Mas a gente faz acaba. sobe lá uma planilha, eles traduzem. Isso. Mas a gente acaba fazendo, focando mesmo na qualidade. É óbvio que a gente vai entregar sempre tudo com qualidade, mas focar mesmo em questão de tempo cara, é a geografia que está mais dando dinheiro, que geralmente é inglês. Para isso, às vezes é bom, assim. Aí, cara, tem geografia assim que eu pego, cara, quero fazer um teste. Eu não, talvez seja um assunto um pouco mais aprofundado, assim, mas para a galera que está Sim. assistindo aí a entender, assim, acho que para jogo, para app, tem mercados que são muito fáceis de você escalar volume. Não que aquele volume vai ser qualificado. Então, às vezes, vamos supor, eu quero lançar uma página personalizada para a Índia. Eu não vou pegar e gastar, sei lá, US$ 100 de tradução para ver se aquilo ali vai dar certo ou não. Eu pego meu conteúdo em inglês, jogo no tradutor, traduzo, faço minhas otimizações de SEO ali, coloco umas palavras-chave, faço a tradução aí do screenshot, jogo na loja e vejo, cara, consegui escalar, sei lá, aumentou 100% do volume. Faz sentido ainda? Esses caras se pagam? Porque às vezes são usuários de baixíssima qualidade. Então, às vezes, nem vale a pena realmente você gastar um esforço para gastar para traduzir aquela funcionalidade. Mesma coisa para traduzir Sim. jogo, a traduzir o aplicativo em si, né? Tem coisas que não vale muito a pena mesmo, porque é um custo muito elevado para um usuário que não vai te trazer um retorno. Então você olha nesse caso que você falou da Índia. Consegue escalar, mas aí olha, além de instalações, olha a receita daquele país. A gente olha, E aí se toma a depois, decisão. o CPM do país, né? Porque às vezes tem países que a gente coloca, é muito barato também de comprar, né? Isso cai no mesmo, até para a área paga, né? É muito barato de Sim. comprar porque aquele usuário não vale teoricamente nada. Então, você ganhar volume ali, às vezes a gente quer dar um impacto no DAO, a gente pega, faz uma otimização para determinados países, porque ali a gente consegue ganhar volume. Aí, ganhando volume, a gente consegue escalar também nos rankings, tanto de palavra-chave quanto de categoria. E aí isso é como se fosse uma bola de neve ali. A bola de neve. É, Você falou exatamente como fala no curso, é uma bola de neve. uma Você bola de neve. vai construindo ela. Vai construir. Eu já vi muito que você falou de às vezes não vale a pena, é melhor jogar um tradutor mesmo e colocar lá. E também já tive caso, não sei se na Gazeus também você passou por isso, de ter um mercado importante e um idioma que você não domina, tipo o russo, como eu já passei uma vez. E é complicado porque, beleza, vou então pagar um tradutor, vamos supor, tá? Vou gastar os tais US$ 100 para traduzir. A tradução não necessariamente ela vem otimizada para SEO, porque traduzir é uma coisa, escolher as palavras-chave corretas É. é outra. Então, uma Né? coisa que eu faço bastante nisso, assim, cara, eu posso estar fazendo, enfim, totalmente errado, assim, porque eu não vou saber o final. O que eu falo? Eu produzo em português ou em inglês o conteúdo ali, e aí onde está as palavras-chave que eu quero utilizar, eu coloco um XXX, ou então, sei lá, um asterisco, 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 e aí mando pro cara.
traduzir. Que aí quando ele vai me traduzir, isso faz muito sentido para jogo, tá? Não sei se para outros mercados faria isso muito sentido. É, tipo, a gente geralmente coloca o nome do jogo ali. Porque aí, na hora que eu for fazer essa tradução ali, o cara vai me trazer no, sei lá, no árabe, que eu não vou conseguir ler uma linha, mas eu sei que aquele XXX ali é XXX, então eu consigo, às vezes, colocar. Porque não necessariamente o idioma que a gente está otimizando, a palavra-chave está sendo buscada naquele idioma. Entendeu? Tipo, o inglês. O inglês é uma língua falada, os jogos são basicamente em inglês. Então eu pego, às vezes, um texto em árabe e coloco uma palavra-chave em inglês, porque ela tem um volume maior. E eu já sei onde é que eu tenho que colocar, porque eu marquei ele com XXX. Do que se eu quisesse colocado aquela palavra em inglês e o cara ia traduzir para o árabe, eu não ia fazer ideia onde é que ela está, entendeu? Exato. Dentro daquele texto ali. Isso são umas coisas que a gente vai fazendo com o tempo. Agora, se está certo, se vai fazer sentido dentro da frase, eu não vou conseguir garantir porque eu não falo a língua, mas pelo menos para isso fica um pouco mais fácil, assim. Sim, faz muito sentido. Eu já vi muitas vezes isso, de usar a palavra-chave em inglês numa listagem, sabe? Às vezes até para o espanhol eu já vi. Quando é uma palavra que naquele mercado eles falam inglês, apesar do idioma Sim, oficial ser sim. outra. Então, Acontece o muito. nosso Dominó. Nosso Dominó é um jogo que é tipo, jogado no mundo todo. E aí fica variando. Tem, tipo assim, aí a gente também tem que tomar cuidado porque tem a Domino's, que é a pizza. E, tipo, tem o. Ah, é verdade. Então nos Estados Unidos tem gente que chama de Domino's, Bones. E aí você tem que ver ali o que faz mais sentido ali para ser utilizado. Bom, esse exemplo da Domino's é muito bom. Não, e aí você vai ver nossos concorrentes, assim, tipo assim, no início, acho que quando eu entrei, assim, acho que a Paula falava assim, não, mas a gente não quer otimizar para Domino's, né? Uhum. Domino's, a pizzaria. Eu falei, tipo, aí você entra no EPN, na vida, na época, você vê que, sei lá, os top 3 das concorrências, assim, as principais palavras-chave que levavam tráfego para ele era Domino's. Sacou? Porque eles Uhum. posicionavam, sei lá, em quarto lugar ali. A pizzaria, esquece, sempre foi ser a primeira. Mas, tipo, Sim. mesmo assim, ainda levava tráfego para a pessoa. Agora, se aquele tráfego vai converter Boa. também, é outra história, Aí mas, é outro mas papo. gerava tráfego. Mas gerava tráfego. Boa. Nossa, muito boa história. Adorei. Vou deixar marcado aqui. E eu te perguntar uma outra coisa, que é. E aí depois a gente pode, aí agora, voltar para o seu presente. Em relação, assim, o que você era cobrado quando chegou na Gazeus? Era tipo só. Que nem você falou, estavam dando zero, tinha que fazer sei lá, uma mudança das lojas, ou tinha mesmo Cara, então, metas, KPIs? no início foi bem mais tranquilo, assim. Eu realmente, a minha cobrança era em conseguir entregar com qualidade no prazo que a gente precisava entregar, as atualizações. Até porque quando eu entrei era quando a iTunes estava fazendo meio que um processo ali de transição. No início acho que ela tinha 50 caracteres, se eu não me engano, de título, ou mais, 80, assim, não lembro. E aí começaram a cortar para 30. Teve a inserção do subtitle, tinha a inserção do promotional text. Então são vários campos ali que tipo, cara, a gente tinha que fazer. E aí logo mais na frente entrou o iPhone X. E aí quando entrou o iPhone X, o iPad Pro 12 se tornaram mandatórios na Apple. Então a gente tinha que parar para produzir, senão o aplicativo, a nova build, tinha que ser saído no dia tal, ela não ia pro ar. Entendeu? Uhum. Então foi uma correria bem grande, assim. Tipo, tanto da produção de estratégia de SEO como a produção das artes. Eu Então, lembro no começo, não sei se você pegou essa época também, mas 2000, acho que foi em 2012. Dava para colocar 200 e tal caracteres no título. não, 2012 eu não. 2012 eu não estava nem estagiando ainda. Tava só na faculdade, eu acho. Pô. Eu vou te mandar, tem um print que eu coloquei no curso. Eu fiz a otimização do táxi já, foi a primeira época que eu fiz. E aí, o que eu fiz? Eu coloquei assim: táxi já, chamar táxi em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador. Tipo, eu coloquei as cidades todas no A título. cidade, aham. E funcionava, Cara. né? Eles indexavam tudo, e o título tem um peso maior, né? E, nossa, foi um puta case. Essa foi a primeira otimização que eu fiz, deu muito certo logo de cara. E é o que você falou, o título era. Teve essa época de 80 que você falou, que foi, tipo, meio termo. Meio Mas teve termo. uma antes, de 200 e tal. E, nossa, dava pra fazer umas coisas, assim, Bagunça, muito né? doidas. Bagunça. Imagina pro Bagunça usuário, total. você vai abrir o. Cara, até um tempo atrás, se você entrava na Google Play, você entrava, sei lá, o nome do aplicativo já comia metade do espaço, e aí os screenshots já ficavam lá embaixo.
Sim. Entendeu? Tipo, tá A uma Apple bagunça. cortava, pelo menos, o título. Aí não, Ela assim, cortava, visualmente. entendi. Só que é feio, né? Ficar aquele 3 pontinhos, pô, aquilo é Ah, feio demais. ah. É muito feio. Mas beleza, então quando você chegou, era mais tipo assim, meu, a gente tem que refazer isso aqui, senão vai dar ruim. Sim, sim, sim. É. E aí, ano passado, sim, que começou as primeiras metas, então, de entregar para orgânico, assim. E até é um pouco meio difícil, assim, acho que pra galera que não sabe, como é que você faz um tratamento de o que é uma instalação orgânica, entendeu? Então, Ah, boa. teoricamente, a instalação orgânica é tudo que não tem atribuição. É meio complicado, assim, você conseguir realmente, às vezes, atribuir aquela instalação ao seu trabalho de ESO, porque quando você vai ver na loja, na iTunes dá para ver um pouco melhor, mas se você, vamos supor, se você faz uma estratégia de Apple Search Ads, você também já não consegue mais filtrar um pouco o tráfego ali. No Google a mesma coisa. No Google, se você faz um trabalho de Google Ads, que agora que é o CI, também vai aparecer É, ali, dependendo de onde vai aparecer o resultado. Então, ali na loja você não consegue muito saber. Então, tem que ser sempre uma ferramenta, né, para fazer essa atribuição de onde está vindo o tráfego. E é ali que a gente realmente consegue concordar ali que tráfego orgânico é aquilo ali, que é tudo que realmente não tem atribuição. Então isso é importante para a galera saber. Assim, se você não tem uma ferramenta também dessa, fica muito difícil assim, você não saber realmente a atribuição do seu Você tráfego. consegue mencionar alguma ferramenta que faça isso? Tem o Adjust, que é o que a gente usa, tem o AppsFlyer, tem o Branch, Uhum. todos eles têm eles conseguem fazer essa atribuição. Então é Legal. importante, assim, para quem trabalha, acredito que todo mundo tem, pelo menos, a não ser que seja um desenvolvedor próprio, porque realmente que talvez um desenvolvedor próprio não faça sentido pelo custo, provavelmente até porque um desenvolvedor próprio, todas as instalações serão orgânicas, ele não vai fazer, não vai gastar Exato. nenhuma campanha. Você vai ter que gastar dinheiro para saber, até para saber realmente de fato que não está tendo fraude, porque essas ferramentas todas também são antifraude, porque rola muito na indústria. Sim, rola muito. Ah. Muito, muito, muito. Nossa, dava para fazer um episódio para falar só disso, porque eu já tive casos e casos disso aí, é bem complicado. Eu estou entendendo um pouco mais agora, né? Porque eu estou migrando para a parte paga, e aí na parte paga que realmente rola um pouco mais o chabu das fraudes, né? Que você paga para um robô, teoricamente. Cara, desculpa, só para fechar esse ponto da atribuição, tráfego orgânico e tal. Para quem não tem um Adjust da vida, um Branch, nem nada, o que você consegue recomendar, assim, como um proxy para tentar entender o que é orgânico e o que não é? Tá, forma mais tranquila ali vai ser você utilizar se for olhar Google, Search, Browse, Uhum. Explorer, na verdade. Então, ele vai vir quebrado ali como fonte de tráfego. E na iTunes você vai ver a mesma coisa, Search e Browse, que ele vai vir quebrado. Então, a informação que tem lá na loja, né? As informações que tem na loja ali. Porque Search vai ser todo mundo que está realmente fazendo a busca e seu aplicativo aparecendo no resultado de busca. E Browse ou Explorer vai ser todo mundo que está navegando das lojas e apareceu um ícone ali, apareceu uma chamada orgânica, sem ser mídia paga, dentro da loja. O problema é que, vamos supor, se você está rodando uma campanha de Google, certo Ads Placements, né, que são lugares que aparecem os anúncios, ele ou vai aparecer numa pesquisa de busca, e aí ele vai ser atribuído como search, ou ele vai estar dentro da loja em outros lugares e ele vai ser atribuído como Explorer ou Browser. E a mesma coisa com a iTunes. Se você está rodando campanha de Apple Search Ads, que é como se fosse um Google Ads para iTunes, você vai aparecer também dentro de Search. Mas vai ser Exato. uma campanha paga. Mas essa é a melhor forma. Sim, Não aí. tem... Anos e anos eu trabalhei com isso, né? Não, e aí onde começa a ficar complexo, né? Quando tem mídia paga envolvida, o Mídia negócio paga começa a ficar envolvida. assim, putz. Porque além da dificuldade do tracking que você está falando, tem uma coisa também que é natural, que é quando você faz mídia paga, isso também puxa o orgânico. Puxa o orgânico. Saber o Então uplift tem ali. realmente o efeito de pago no orgânico Tem, também, além dessa questão que você ali, falou que o tem, tracking se confunde, tem, 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 que é tem. complicadíssimo. E você está indo para essa área agora, então você está trabalhando também com mídia paga. Sim, tô quase que abrindo mão já do ESO, assim, aqui na Gazil, né? Tô deixando cada vez mais na mão da Madu, que é para ela ir aprendendo, assim. Então eu tenho que só ficar monitorando aos poucos, mas tô tentando aprender ao máximo com o time de aquisição, a parte paga meio. Porque para mim, cara, tá sendo uma. Eu tenho total conhecimento das métricas,
mas como funciona cada ferramenta, como é que faz para subir criativo, otimização de bid, de budget. Então é uma coisa nova para mim, que sempre trabalhou com orgânico na vida. Então está sendo um novo mercado aí, nova oportunidade. E por que você indo para esse lado? Assim, você trabalhou então em SOA os últimos anos e agora está expandindo. O que te fez assim expandir para essa área? Uma foi a oportunidade de conhecer uma coisa nova, que eu acho que é muito importante, sim. Então, se você for olhar para o futuro, assim, você vai ver que ESO, assim, de fato é um pouco limitado, assim. Você não vai ter tantas oportunidades. O Zero Acquisition tem muito mais oportunidade. E eu acredito que eu posso estar errado, assim, mas eu pretendo me direcionar um pouco mais para a área de product marketing, fazer um meio termo ali entre produto e ter uma visão geral assim de como é que funciona todas as áreas é fundamental. Então acho que cara, é onde está o dinheiro ali, onde a galera gasta dinheiro é no user acquisition ali. Então é importante de qualquer forma. Se você vai trabalhar no futuro ou não, saber como é que funciona cada rede, cada campanha, saber mesmo de fato, né? Antes eu tinha um conhecimento, agora eu estou realmente vendo como é que funciona. É muito importante, sim. Exato, porque senão você fica com uma visão limitada, né? Isso que você falou, por exemplo, antes de distinguir o que é orgânico e o que não é. Eu acho que quando você não tem esse know-how dos outros canais, fica mais difícil ainda fazer esse trabalho de distinguir, que no final pesa Exatamente. muito, muito. Eu já Exatamente. passei vergonha. Eu já passei vergonha por falar assim, fiz aqui o negócio de ISO e aumentou um monte de download. E aí depois foi, não, teve uma campanha de não sei quem, e aí foi ele que trouxe. Aí, tipo, Enfim, tem vários problemas, tipo assim, como consultoria, você já viu alguns problemas, tipo, já vi problemas de campanhas que foram feitas sem traqueamento via AppsFlyer, Adjust, qualquer MAP, né, que é o nome, se dá, e aí quando você vai ver o orgânico lá tá batendo um pico, assim, a instalação orgânica do nada. Você vai exato. ver, tipo assim, porque a galera esqueceu de traquear via o Adjust ou via o AppsFly, qualquer que seja a ferramenta de atribuição, e aí, como ele não consegue captar quem é, ele vai atribuir a origem orgânica. E de fato aquela Sim. verdade não foi orgânica. Então isso Ainda acontece tem bastante. mais essa É, complicação em cima de toda. é, Galera esquecendo de ter aquelas coisas, é um clássico. é. É o clássico dos clássicos, esse. E, cara, tem, assim, pra gente fechar daí, tem, não sei, algum curso, fonte de informação que você está recorrendo para poder fazer essa transição agora de ESOL para User Acquisition? Eu tenho a professora, minha coordenadora, a Ok. Estela. Então, cara, eu tô dando muita sorte nisso, realmente, porque, cara, eu tô tendo ela e o Paulo, né, que é o analista também de user acquisition, então eles estão me ensinando. Para mim tá sendo um pouco, não sei, sendo 100% fácil, assim, porque minha maior dificuldade é mexer nas ferramentas, Facebook Ads, Google, é só pegar um pouco ali da interface, saber onde é que está o quê, porque realmente a parte analítica ali por trás você já adquire com a bagagem da vida. Então essa está sendo uma dificuldade, eles estão ali para me assessorar ali. Sempre a gente fica no Discord ali compartilhando tela por conta do home office e fica um assessorando o outro. Eu peço realmente às vezes sempre para eu fazer, porque é aquilo, para você aprender de fato, você precisa ali estar com a mão na massa, pegando um projetinho para fazer. Se você não tiver a oportunidade de mexer no dia a dia ali, pouco tempo sua teoria vai embora. Então tá É sendo isso. da mesma forma que você começou, tipo, na raça, dia a Da mesma dia, forma que eu chefe. comecei, exatamente, da mesma forma que eu comecei. Cara, pra mim essa é a É a melhor melhor forma, forma. melhor É a forma, melhor cara, forma melhor de forma, longe. melhor Tipo, às forma. vezes é melhor pegar, sei lá, de gastar X mil aí, é melhor pegar esse dinheiro e rodar uma campanha você E mesmo. rodar uma campanha, assim. Até para quem Você está vai aprender começando, muito mais. exatamente, vai aprender muito mais mesmo. Você vai aprender como é que funcionam as coisas. Cara, eu tenho muito amigo assim que realmente não trabalha com isso, trabalha em campos e áreas totalmente diferentes, que estão começando a se arriscar assim, no digital, e eles aprendem assim, pega um dinheirinho aqui, cria uma campanha, vai vendo como é que faz a otimização. Acho que é a melhor forma mesmo para quem não tem tanto dinheiro para gastar, às vezes, não sei, com curso, ou então não tem como você aprender, tipo, porque você vai ter que aprender na prática, não tem jeito. Cara, muito bom. Muito bom, eu gostei. Essa dica aí acho que é matadora, assim. Também vejo muita gente que às vezes faz muito curso, vê muito vídeo, mas nunca fez, bicho, não Nunca tem fez, como. não tem como. Digital é prática. Você tem que pegar. O curso acho que é importante para ter aquela base, né? E case de Sim, é claro, sucesso, claro, claro. estrutura, te dar um caminho, mas
nada Eu bate acho que o curso é a muito experiência prática. importante, cara, para quem já, vamos supor, tem a oportunidade de mexer. Imagina, você trabalha numa empresa X que tem os aplicativos ali que não tem ninguém olhando. Cara, você faz um curso que vai durar o que? Um mês ali fazendo o curso, e você já tem a Sim, oportunidade prática ali de, na hora ali, e testando o que você está aprendendo, entendeu? Acho que essa, exato. para mim, é a principal funcionalidade do curso. Assim. Eu Show. tô querendo aprender Python, já tem um tempo que eu tô querendo. Tipo assim, se eu aprender, eu tenho a oportunidade total de já começar a implementar. Entendeu? Imagina alguém que não tenha nenhuma oportunidade de conseguir implementar. Então, às vezes, vai ficar sempre só na teoria e não vai Exato. conseguir evoluir. Vou ter que criar uns scripts aí, então depois eu te faço o pedido. Porque então, aí até aproveitando assim, falar também para a galera, cara, uma das principais dificuldades e tempos do trabalho de ESO é montar reporte, né? Até que a sua ferramenta aí ajuda para agilizar esse processo, né? Mas para quem não usa, cara, basicamente CSV. CSV baixando, montando, jogando para o Data Na Studio ou mão. qualquer outro Data Visualizator da vida, na mão. Na mão. E Eu aí, se fiz a você ferramenta por causa disso, cara. Meu Deus, eu não aguentava mais trabalhar com CSV. É muito sim, tempo, sim, muito trabalho. sim. Nossa, e eu ficava, eu fiquei anos esperando, Rodrigo. Eu falei assim, putz, não é possível que alguém não vai lançar. E eu ficava assim esperando, alguém vai lançar, alguém vai lançar. E aí, ano após ano, ninguém lançava. Aí, 2020, eu falei, bicho, ninguém vai fazer. Acho que vai ter que ser eu mesmo. Aí Sim. foi lá que o meu amigo a gente foi, fez e tá rodando até agora aí o Zap Reports. E satisfação enorme, mas é difícil, cara. É um É difícil, produto é tem uma difícil, complexidade ali. é difícil. E eu tô me Nossa. deparando isso na parte paga agora, porque tem vários processos. Assim, já vi que tem gente que faz de forma automatizada, já tive esse conhecimento, mas são muitos processos que teoricamente são muito manuais, tipo subcriativo. São. Então, se você tiver um conhecimento, know-how de você conseguir automatizar, cara, a tua equipe vai ganhar muito tempo. Boa, 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 ótima dica. Bicho, obrigado pelo papo. Nada que é Não sei isso, se eu que você agradeço. tem um recado, alguma dica extra, alguma coisa que você queira deixar aí pro pessoal. Cara, eu acho que o recado assim, cara, que eu acho que para a galera que está interessada em entender um pouco mais sobre isso, é uma área que acho que vai crescer aqui no Brasil, mas lá fora eu sei que ela já está bem estabilizada, tem muita oportunidade. Se você entrar no grupo lá de ESO, você vai ver que tem muita oportunidade Muito. O lá próprio fora. Work Quem pensa em também. trabalhar, exatamente, quem pensa em trabalhar lá fora ou então Brasil para fora, tem oportunidade. Quando eu estava abrindo essa vaga, foi uma dificuldade enorme conseguir profissional para passar a vaga que foi Uhum. para me substituir. Basicamente, a gente entrevistou a galera que trabalhava na Rank My App, porque são os únicos que tem no mercado disponível, você não tem muito como fugir. Até que a gente pensou melhor um pouco e resolveu dar oportunidade para alguém novo que está começando e realmente criar o profissional do zero ali. Mas então, se você está pensando em questão de oportunidade de mercado, é uma vaga, é uma área que, tipo assim, tudo bem, não tem tantas vagas ainda aqui no Brasil focadas. Quando tem, cara, é uma dificuldade de você encontrar profissional. Sem gente recebeu 5, 6 currículos ao todo, foi muito. Foi difícil, foi É muito muito pouco. difícil. Nossa, muito pouco mesmo. Até porque acho É que isso, a né? É galera também não pouca vaga, sabe ainda, né, o que mas. que é, né? Não sabe muito o que que é ESO, assim. Pois é, pois Você é. vai buscar no Google lá, Ainda tem. ESOs, vai estar lá, é atestado de saúde ocupacional. É o É primeiro verdade, resultado. é verdade. É verdade, cara. Não, mas é isso. Realmente o Brasil tem pouquíssimas vagas e quando tem, às vezes, é especialista em app marketing ou mobile marketing. E aí uma das atribuições é o ESO. Full Isso, time são empresas que nem se falou de games no Brasil, acho que tem de games, muitas. é. E é muito isso, assim, uma Movile da vida também, que tem muitos apps. A Globo agora também tem bastante Cara, aplicativo. se eu não me engano, posso estar errado, mas a única empresa assim, que eu vi a nível nacional com uma vaga focada em ESO, se eu não me engano, posso estar errado, podia ter mais umas atribuições ali, foi a Cabu. Olha só, Eu não acho que sabia. foi. É, Né? Mestre, é isso. muito bom, hein? Muito bom. Obrigado. E o pessoal te acha pela internet onde? LinkedIn? Tem LinkedIn, LinkedIn, né, tem Rodrigo Twitter? Melo. Diga mesmo. A barra ali é Melo e Souza, né? Com dois L's no LinkedIn. Twitter eu não tenho, eu tenho, mas eu não uso. É só LinkedIn mesmo, Show. Vou profissional. deixar então o LinkedIn aí seu pro pessoal Tá, poder te adicionar e te seguir aí. beleza, beleza. Cara, podem Show. perguntar, eu já fiz algumas palestras assim a respeito de ESO, sempre, cara, perguntem, se vocês estiverem trabalhando com isso, tiverem dúvidas, perguntem. Querem saber como é que faz para
ter conhecimento, perguntem. Se o cara responde uma boa. Assim. E eu te dou a minha chancela também, porque eu vejo na prática, para quem também está assistindo não tem a menor ideia, né? A gente se conhece porque nós dois, né, fazemos ali uma consultoria para a Consultoria. ajudando eles. E eu vi na prática esse trabalho e eu sei que é muito bom mesmo. Então eu também posso dar essa chancela aí a mais. Cara, não tem muito mistério assim, a gente vai aprendendo com o tempo, né? Com experiência. Então, cada oportunidade que se tem para aplicar nosso trabalho, assim, é uma nova oportunidade que tem de conhecimento. Porque muda o mercado, muda o foco do aplicativo, o público, então isso é bem maneiro. Sim, com certeza. Bicho, valeu mais uma vez. Valeu, Obrigado. Romulo, eu que agradeço aí, cara. Até logo, logo. Até logo, Valeu. cara. Valeu.